Ano após ano, o desejo de ser alguém na vida foi motivo de resignação nos sábados melancólicos em que o consolo eram os bate-papos com os amigos com o mesmo grau de dificuldade financeira. Nas madrugadas frias, enquanto preservava um cadáver, imaginava o rumo que poderia dar ao próprio destino. Está começando o podcast Capacete Pensante. Olha pra mim, muito prazer, eu sou o Sargento Lago, no seu dia a dia. Capacete Pensante, porque pensar está liberado. Oferecimento, apenas 1 minuto. 2 reflexões semanais em apenas 1 minuto, no canal do Sargento Lago, youtube.com/Sargento Lago. Está começando mais um podcast e eu quero compartilhar um pouco da minha trajetória. E desejo que sirva de incentivo para quem está começando. O início da caminhada é sempre cheio de dúvidas e dificuldades, mas é a persistência e o foco no objetivo que trazem resultados. De uma família numerosa e poucos recursos, morando na Zona Leste, periferia de São Paulo, onde a xepa da feira era um recurso a ser considerado, em tempos agudos de crise, o anseio pelo conhecimento tornou-se a minha única esperança, naquele diminuto universo de oportunidades. Essas recordações vieram à mente enquanto observava uma foto minha atual, daquelas que a gente escolhe o cenário apropriado para agregar a pose, se ajeita no melhor ângulo e clica várias vezes para escolher e postar nas redes sociais. Nela não vi apenas o veterano Sargento Lago, com tantas histórias e algumas conquistas. Meus pensamentos retrocederam e enxerguei na foto a luta que teve aquele jovem policial inseguro e com carências, mas cheio de desejos de conquistas e esperançoso por alcançá-las. Trabalhando desde cedo numa época em que os filhos entregavam aos seus pais os envelopes fechados com os pagamentos ao final do mês, não existia a mínima possibilidade de comprar aquela calça boca de sino e o sapato plataforma, muito menos o carrapeta, sonho de consumo dos jovens da minha época. A única calça jeans desbotada pelo uso e não por causa da moda, e ainda bem que era moda, já rasgada, e aí sim, nem era moda ainda, saía do corpo apenas na hora de dormir ou enquanto estava lavando. E muitas vezes o processo de secagem era abreviado com o ferro de passar roupa em razão da necessidade de sair. Ano após ano, o desejo de ser alguém na vida foi motivo de resignação nos sábados melancólicos em que o consolo eram os bate-papos com os amigos com o mesmo grau de dificuldade financeira. Ter que sufocar o desejo de uma conquista amorosa por não ter sequer uma roupa decente para o encontro era muito frustrante. Toda garota que tivesse a pele e o cabelo mais cuidados era considerada rica, logo inacessível. E assim foram muitas as desilusões em amores platônicos. Ingressei na Polícia Militar atendendo à exigência escolar mínima. Para conquistá-la, tive que bater em várias portas escolares sem sucesso e, por fim, conseguir por meio do supletivo, recurso que permitia sintetizar os 3 anos do ensino médio com a metade do tempo e da conquista intelectual. Mas fazia parte da regra, então utilizei-me dela. No serviço, a condição de policial me permitia conhecer muitas pessoas. Nelas, buscava meu aprendizado de vida. Conversar. Dedicava-me a isto. Do velho à criança, do mendigo ao milionário, a profissão oferecia essas oportunidades. Nas madrugadas frias, enquanto preservava um cadáver, numa quebrada qualquer, sem ao menos um bar por perto para tomar um café, quando o assunto com o parceiro esgotava, acendia um cigarro, quando ainda me permitia esse mau hábito, e observando o pobre moribundo que tivera seus sonhos e planos encerrados com a morte, imaginava o rumo que poderia dar ao próprio destino. Era um misto de ansiedade e força para vencer. Por isso, tratei de conseguir a aprovação nos concursos para cabo e sargento. Ainda nos primeiros anos na polícia, já sentia a diferença na mudança de status ao galgar essas promoções. O desejo incansável na busca pelo conhecimento
tornou-me humilde o suficiente para admitir ignorância e interromper conversas para solicitar explicações dos termos e conceitos que desconhecia. Assim, adquiri, dentro de todas as limitações que tinha, a evolução gradativa ao ponto de sequer perceber em qual momento meu linguajar foi mudando e que deixava de ser apenas um ouvinte para já conseguir estabelecer um diálogo com pessoas cujo nível intelectual era alvo da minha admiração. Concluir o curso de jornalismo contribuiu na autoestima. Senti orgulho ao responder qual curso frequentara. Ficava com a sensação de que minha opinião ganhava credibilidade. Assim, adquiri convicção para emiti-las. Todas as experiências agregaram. O curso de paraquedismo trouxe o controle sobre o medo de altura e a perspectiva de dimensão a partir da altitude, que tornava um estádio de futebol do tamanho de uma bola de gude, ajudando a concluir que a observação distanciada dos problemas pode deixá-los menor. Utilizei-me do talento para trabalhar a composição musical e isso me mostrou ser possível viver com a realidade cruel da sociedade desigual sem enrudecer. E viajar, certamente, das experiências foi a mais agregadora. Percorrer cada estado desse imenso Brasil, trocando em miúdos as emblemáticas questões vistas até então apenas pelas telas das TVs, com opiniões conceituais de quem as transmitia, proferidas com o sotaque e o vocabulário dos nativos, com liberdade para interagir com a informação, trouxe a real compreensão dos problemas longínquos que refletem nos grandes centros. A fotografia que observava exibia a melhor imagem de um homem envelhecido, enquanto as lembranças perpetuavam o jovem vigoroso com suas fragilidades. Em comum, ambas traziam o desejo pela evolução como ser humano, do anseio por construir pontes entre o sonho e as conquistas. Projeto em todo jovem policial que encontro nas ruas a busca pelos mesmos anseios que tive. Em tempos de maiores oportunidades e informações, porém também do crescimento do descaso e do desrespeito ao humano, onde banalizam-se sentimentos e sonhos e que valores indisponíveis são negociados em moedas baratas, avalio que o grau de dificuldade que o recruta Sargento Lago enfrentou para galgar cada degrau no seu caminho equivale-se ao jovem policial atual. Por isso, há-se de recrudescer os ânimos e lutar com fibra e garra. Ambicionar a vitória é legítimo. Lutar por ela é nobre. Termina aqui mais uma edição do podcast Capacete Pensante. Capacete Pensante, porque pensar está liberado.